Boa noite! Olá, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos! Boa noite! Olá, Patrícia! Olá! Oi, Giovanni! Tudo bem, meu amigo? Um grande beijo para você! Vamos entrando, ficando à vontade. Tudo bem, Catarina? Vamos aguardando nossa convidada. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que aflige a nossa sociedade, que é a violência contra o idoso. Nós vamos conversar com a delegada Tereza Nogueira, que foi titular durante muito tempo da Delegacia da Mulher e fez um excelente trabalho lá, e agora está à frente da Delegacia do Idoso, né? Sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam bem e com saúde. Olha, se vocês puderem também, nossa convidada está chegando, chamar através desse aviãozinho que está aqui, os seus amigos, os seus parentes, todo mundo que tem interesse de falar um pouco mais sobre esse assunto, um assunto tão delicado, né? Olá! Olá, minha querida, muito boa noite. Boa Tudo noite a você, bem, boa noite a Tereza? todos. Tudo bem, Olha, Ana? em primeiro lugar, eu quero agradecer. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite para a gente poder falar sobre um assunto tão delicado que aflige a nossa sociedade. Mas eu queria antes realmente te apresentar. Novamente, eu estava falando aqui que você fez um excelente trabalho como delegada à frente da Delegacia da Mulher. Durante quanto tempo você ficou lá? Ana, eu acho que eu fiquei, acho que quase 5 anos, um pouquinho menos, acho que uns 2, 3 meses a menos, quase 5 anos. E agora vem esse novo desafio, que é a Delegacia do Idoso, né? Isso, Ana, um grande desafio, por sinal. Pois é. E aí a gente está num momento que parece que a questão do isolamento social, de você ter pessoas trancadas com pessoas, aflorou várias coisas, tanto boas quanto ruins. Isso é verdade, né? Eu também tenho recebido relatos de pessoas que estão ressignificando muitas coisas nas suas vidas, né? Ao passo em que outras pessoas, na verdade, estão vivendo um período muito trágico. Diante desse confinamento, as tensões ficam maiores, ainda mais acirradas, e essa coisa de estar 24 horas por dia, 7 dias da semana, do lado do seu agressor, tem piorado muito as relações violentas. E aí, nesse contexto de violência doméstica, a gente pensa, né, nas crianças vítimas de violência doméstica, nas mulheres e também na pessoa idosa. Com certeza. E a gente tem visto muita coisa, né, na mídia, e isso está deixando todo mundo muito envolvido. Antes se dizia, não se meta, isso não é problema seu, não, não, isso é da família. Não é isso, né, Tereza? Não é isso, é?
Isso, essa coisa de briga de marido e mulher não se mete a colher, violência contra o idoso, violência contra a criança, isso é problema de família, não se mete nisso, não arruma confusão, menino. Isso está muito fora de moda, eu acho que nós já ultrapassamos essa fase, algumas pessoas ainda sentem dificuldade em se meterem, né, abre aspas, na vida do vizinho, mas não é na vida do vizinho, gente, que vocês vão estar se metendo. Violência é um problema de segurança pública e é um problema do interesse de todos nós, cidadãos. Então, se você tem conhecimento da violência contra uma mulher, contra uma pessoa idosa, contra uma criança, ali, ó, coladinha na sua casa, você tem obrigação de levar para as autoridades a notícia desse crime. A gente não pode mais se calar. Eu acho que durante muito tempo a gente já se calou, não é, Ana? Com certeza. Agora, a gente conversava nos bastidores e você me falava que encontrou uma delegacia muito problemática. Pois é, a delegacia do idoso, não posso nem defini-la como problemática, mas eu posso dizer que é uma delegacia cheia de carências e de muitas demandas, né? A delegacia do idoso é a única no estado de Pernambuco. Nós não temos uma outra unidade, ao contrário, por exemplo, do Departamento da Mulher, que goza hoje de 11 delegacias no estado, e que a gente sempre disse que 11 delegacias, na verdade, estava bem aquém da necessidade do estado. Mas, para minha surpresa, quando eu cheguei na delegacia do idoso e confirmei essa realidade de uma única delegacia no estado inteiro, eu vi o quanto a gente estava rico lá no departamento da Polícia da Mulher, né? Infelizmente, uma delegacia apenas para o estado de Pernambuco inteiro é muito pouco. Eu acho que a sociedade já dá sinais de profundas mudanças em termos dos direitos humanos e nada mais justo, nada mais necessário do que a gente ter algumas unidades, mesmo que não sejam delegacias, mas alguns núcleos de apoio à pessoa idosa espalhados aí pelo estado como um todo, né? Acho que Sertão 1, Sertão 2, Agreste 1, Agreste 2, região metropolitana norte e sul. Mesmo tendo uma única delegacia e mesmo a gente tendo atribuição apenas para os crimes ocorridos na cidade do Recife, a gente termina sendo muito demandado fora da cidade do Recife, São Lourenço da Mata recentemente, Floresta, Paulista, Olinda, então a gente termina tendo que fazer um meio de campo, né, dar um apoio aí a outras instituições, fazendo link com a Polícia Civil dentro daquele município para ver aí a justiça ser feita e aquele idoso que está sendo vítima em outra cidade ser preservado, né, e ser retirado desse cenário de violência. Agora também teve uma outra coisa, né? Que você chegou, mal chegou, também já foi recebendo o prêmio, né? Tem um lado bom também. Pois é. Quero aproveitar e agradecer ao pessoal do Competência Profissional, ao Geraldo Guerra. Esse prêmio é o Prêmio Cidadania Brasil, né? É Pernambuco, a vertente de Pernambuco, e foi para mim uma grande surpresa, porque eu estou na Delegacia do Idoso há apenas 2 meses. Sei que a Delegacia do Idoso, todos os policiais sempre se empenharam para dar o seu melhor, mas quando eu cheguei lá, realmente cheguei e fiquei perplexa, porque eu tinha muitas ideias, muita vontade de fazer algo novo, de fazer algo diferente, e diante de tantas limitações, isso me deixou um pouco frustrada inicialmente, mas felizmente a gente está numa nova gestão, uma gestão que é mais proativa em termos de direitos humanos, e aí eu já sinto alguns ventos positivos de mudança, consegui fazer algumas poucas coisas, ainda acho que é muito pouco, frente a tudo que a pessoa idosa precisa, frente a essa necessidade que nós temos de mudar a realidade da pessoa idosa aqui no estado de Pernambuco. Mas eu posso dizer, Ana, que estou otimista, que esse prêmio veio também para dar um respiro, né, para nos dar fôlego e mostrar que a gente está indo na direção certa. Temos muito a fazer, eu não tenho essa ilusão, eu disse isso a eles, eu disse, olha, ainda não acho que merecemos um prêmio, sei que a gente tem muito a fazer ainda, mas sou grata a esse prêmio porque mostra que a gente está indo no caminho certo. Agora, Tereza, a gente sabe que essa questão do idoso, né? Não vou falar nem da violência, eu vou falar do respeito. Do respeito ao idoso é uma coisa muito problemática no nosso país, né? E isso é uma questão cultural.
né? A gente Sim. sabe que tem países, né, que os seus idosos são sábios, né? São considerados e servem de conselheiros, né? E aqui não. Isso. A gente vive numa sociedade extremamente preconceituosa, que inclusive acha, por exemplo, que se você chegou, a mulher chegou aos 40 anos, ela já começa a declinar. Começa por aí, né? E a gente Uhum. sabe que isso não existe mais, porque os 50 hoje é os novos, é o antigo 30, né? Não é isso? Então, assim, as mulheres que estão fazendo 50 anos hoje, elas estão despertando aquele novo 30, quer dizer, entendeu? Então, assim, É uma nova tudo vida, é uma né? nova vida. Se fala em longevidade, as pessoas estão se cuidando mais, as pessoas estão vivendo mais, né? E Isso mesmo. e por conta das pessoas estarem vivendo mais, houve um hiato aí, né? Quer dizer, entre a questão cultural da valorização, né, do ser humano enquanto idoso e a realidade que se pratica. Então, assim, isso tem que ser desde pequenininho. É aí que se educa para se ter o respeito pelo idoso. Sim, acho que a educação em todos os níveis, o processo educacional tem que ser contínuo. A gente precisa, sim, você está certíssima quando fala que a gente precisa educar as nossas crianças. Afinal, são essas crianças que vão cuidar de nós, idosos, no futuro. Então, se a gente não educar os nossos filhos agora, eles vão praticar contra nós o mesmo preconceito e a mesma violência que a gente pratica contra os nossos idosos hoje. Você está certíssima quando fala que nós vivemos em um país ainda muito preconceituoso, um país que desvaloriza muito a pessoa idosa. Esse, de fato, é um dado cultural. Os países ocidentais têm essa característica muito forte. Os orientais, como você disse, conseguem olhar a pessoa idosa com outro olhar, um olhar de valor, um olhar que enxerga naquele ser um ser de sabedoria, que demanda aconselhamento, né, que você vai para se aconselhar, uma verdadeira fonte de inspiração, porque tem muito a ensinar. Aqui é o contrário, nos países capitalistas é o contrário, dentro dessa lógica mercadológica que a gente vive, as pessoas só têm valor enquanto produzem um produto, né, ou prestam um serviço. Se eu hoje não confecciono um produto, se eu não presto mais um serviço, ou seja, se eu me aposentei, eu estou inativo, né, abre aspas, porque eu conheço um monte de aposentado superativo. Mas essa inatividade produtiva faz gerar nas pessoas uma crença de desvalor, porque a gente ainda associa as pessoas, assimila a crença de valor ao que ela pode produzir. As crianças têm valor porque estão prestes a se tornarem jovens e a entrarem no mercado de trabalho. E o adulto, porque o adulto é quem manda, o adulto é quem consome e é o adulto que aquece a economia, né, no nosso país. E o idoso? O idoso, ele entra no mercado consumidor, mas ele não é o principal consumidor da maioria dos produtos que se vende hoje, da maioria dos serviços que se presta. Então, essa crença de desvalor termina por desestruturar toda a nossa sociedade. Porque acho que a cultura entranhou tanto na gente de achar que aquela pessoa idosa tem um papel secundário, que a gente começou, muitas vezes, com o objetivo de gerir o patrimônio daquela pessoa idosa a praticar grandes violações. Porque, inclusive, a crença de que o patrimônio da pessoa idosa não pertence mais a ele, pertence à família, já está muito sólida no nosso país. Então, as pessoas atingem 60 anos, como você bem disse, muitas pessoas com 60 anos que não tem nada daquelas características que a gente via das pessoas idosas do passado, são pessoas superativas, mas que muito rapidamente começam a sofrer uma ingerência da família para administrar os seus próprios bens, que paulatinamente começam a ser vítimas de violência psicológica praticada por seus próprios filhos, né? Essa Nossa. violência, por ser progressiva, vai se tornando verbal, moral, chega na patrimonial, e quando o idoso insiste em governar os seus bens, chega inclusive na física, podendo chegar até na violência sexual. Então, a Nossa. violência sexual atinge as mulheres idosas, Ana. É uma realidade
que passa, que assola hoje muitas mulheres idosas, que silenciam o processo da violência sexual, que é grave, um fenômeno grave, e que a gente precisa falar sobre isso, porque acho que a gente já colocou muita coisa embaixo do tapete. Do tapete. A pandemia veio, né, para tirar as coisas debaixo do tapete. Isso. Então, você está certíssima, mudar o futuro passa por um semear o agora. E só tem um jeito da gente semear esse agora. É se a gente passar por um processo educacional para com os nossos filhos, mas nós, adultos, também encararmos esse processo de transformação através de uma contracultura. Então, a gente precisa, numa live como essa, contribuir para uma contracultura, né? Não se produz cultura da noite para o dia, é um processo lento, leva anos, né? Algumas sociedades, por exemplo, a pessoa idosa não é aquela pessoa com 60 anos ou mais, como no Brasil, né? Esse é um dado cultural. Existem sociedades onde a pessoa idosa é aquela acima de 65. No Brasil, é de 60 anos para cima. Então, termina que com 60 anos, muitos idosos se olham assim no espelho e dizem: eu não me sinto idoso. Poxa, eu me sinto tão ativo, eu não me sinto idoso ainda. Então, o processo de envelhecimento varia muito de pessoa para pessoa. Claro, acho que a gente está aqui para mudar isso, né? Para contribuir para um protagonismo desse envelhecimento. Você está aí para isso, eu estou lá na delegacia para contribuir para isso também. Acho que se todo mundo fizer um pouquinho da sua parte, a gente transforma esse mundo num lugar melhor para os nossos idosos. Com certeza. Agora, o que você acha que leva uma pessoa um filho ou uma filha praticar violência com os pais, né? Com o pai ou com a mãe? O que foi que se perdeu? Tem aí um desvio psicológico? Tem algum estudo que fala sobre isso? Olha, tem várias instituições que pesquisam a violência contra a pessoa idosa, né? O que eu posso dizer é que existem vários motivos. Um dos motivos, e aí, obviamente, que eu não estou aqui para justificar a atitude de uma pessoa que é violenta, mas para a gente tentar compreender o que acontece, um dos pontos que eu posso levantar para você é o estresse. Muitos cuidadores, hoje, de pessoas idosas, estão também submetidos a um alto grau de estresse. Por exemplo, só para te dar um exemplo, às vezes aquele idoso tem um único cuidador, que é o único filho que ele tem, ou a única filha que ele tem. Esse filho também tem filhos, muitas vezes pequenos. Ele não tem com quem deixar os filhos, ele também não tem com quem deixar aquele pai e aquela mãe idosa, né? Então, ele é o único adulto para cuidar das crianças e do idoso. Às vezes, ele tem um regime de trabalho com uma carga também muito intensa, então ele cuida daqueles idosos e daquelas crianças 24 horas por dia, quase 7 dias na semana, porque quando ele está no trabalho, ele também está monitorando o idoso à distância. Então, ele não folga no final de semana, nas madrugadas. Alguns idosos são acamados, têm graves problemas de saúde. Então, aquela pessoa termina por se submeter a um alto nível de estresse, que, como eu disse no início, não estou justificando a ação daquela pessoa, mas é importante compreender que naquele contexto o fenômeno da violência fica muito mais complexo. Então, muitas terminam incorrendo em pequenos crimes, inicialmente, ninguém está vendo, porque a violência acontece dentro das casas, e nesse contexto da pandemia, essa violência está ainda mais isolada. Então, ninguém está vendo, eu vou começando ali a praticar pequenos atos de violência, ninguém me critica, ninguém vê, eu estou ali mandando e desmandando na minha casa, e quando eu menos percebo, eu já estou praticando violências muito mais graves. Então, começo com aquela violência verbal, aquela violência moral, entro num processo intenso de violência psicológica, daqui a pouco eu tomo o cartão daquele idoso, eu já vou para o supermercado me passando pela pessoa idosa, eu já faço compra, eu já faço empréstimo para pagar dívida. Porque isso é importante a gente falar que violência... não é só essa questão mesmo da violência física, é exatamente isso que você está falando, né? Dos filhos ou netos quererem pegar a aposentadoria, né? Dos avós ou dos pais,
Isso tudo é uma Isso. violência também, não é Isso, e verdade? fazerem graves empréstimos de anos dentro daquele benefício daquela pessoa idosa, né? E aí, quando aquela pessoa idosa reclama, diz, não quero, você não pode, você não tem esse direito, aí eu começo a empurrar, eu me chateio, eu puxo o cabelo, aí eu começo a não cuidar mais Nossa. daquele idoso como eu cuidava, então eu já não dou o banho quando tem que dar, eu já não ministro os remédios no horário que eu tenho que ministrar, eu já não levo para as consultas. Tu percebe, Ana, o quanto essa violência progride, né? Ela sai do aparentemente mais simples e ela não para. Porque como ninguém chega para fazer Não, ela é um parar, assassinato. ela não para. Ela vai culminar no assassinato, né? É, uma Porque, hora esse idoso porque vai morrer. quer queira, quer não, você vai deixar de cuidar, a pessoa vai definhar ali. Ela vai, porque É. ela é totalmente dependente, né? Sim, Então, e é assim, interessante notar, Ana, que esse é um processo simbiótico também, porque ao mesmo tempo em que esse agressor passa por tudo isso, aquela pessoa idosa não se vê como sujeito de direitos, ela não se enxerga como uma vítima de violência. É muito difícil para ela reconhecer que aquele filho, aquela filha que ela educou, que ela se dedicou, que ela corrigiu, é exatamente quem está praticando contra ela toda aquela violência. Porque reconhecer isso significa também reconhecer que ele fracassou, que ela fracassou naquela educação. Então, muitos idosos se culpam tanto que acham que merecem ser tratados daquela maneira por causa de oh, mágoas meu do Deus. passado. É um processo muito complexo, Ana, e para você colocar na cabeça desse idoso que ele pode viver sem violência e que nada justifica uma ação violenta contra uma pessoa idosa É um nessa absurdo, fase né? de tanta fragilidade. É um É muito absurdo, difícil, é porque um a grande pessoa absurdo. viveu uma vida inteira cuidando de quem está praticando a violência, né? Isso, isso. Acho que É as algo feridas, né? inaceitável, é algo É. inaceitável. E às vezes, né, ele é do que teria sido a melhor educação para ele. Então, ele já culpa aquele pai ou aquela mãe Tereza, porque o pai e a mãe. oi, Oi, eu tô te Tereza, ouvindo. Super peraí, bem. eu só tive uma falha. Deixa eu fazer um ajuste aqui no modem, só um minuto. Ok. Gente, a Ana Cláudia tá só fazendo um ajuste aí no modem. Olha só, Ana Luísa de Mendonça, minha amiga, delegada da Mulher de Jaboatão dos Guararapes. Um prazer ter você aqui. A gente está aqui hoje, amiga, para falar das pessoas idosas, da violência contra a pessoa idosa. Pronto, agora eu Estava já aqui, ajustei. Ana, falando Eu com a Ana Luísa, eu tava delegada da ouvindo você Mulher. falar. Eu estava aqui, só fui Estava fazer aqui um ajuste cuidando do seu público enquanto você ia ajustar o modem. do nosso, Do do nosso. nosso, é isso aí, é isso aí. Mas, Tereza, como é que você consegue ver algo desse tipo assim? Você não dá uma chamada nessas criaturas, não? Olha, Porque Ana, você assim, é muito olha, sincera. porque assim, No início. mãe e Ah, pai, idoso, idosa, é uma coisa tão sagrada, é, é né? verdade. Que bom que você tem esse olhar do sagrado, né? Que esse olhar se perpetue e consiga aí contagiar outras pessoas, porque nem todo mundo pensa assim. Quando eu entrei na polícia, eu era mais assim, né? Sangue no olho, eu era de chamar atenção, de botar o dedo e falar alto. Mas a gente vai aprendendo, né, com a vida e a gente vai descobrindo que nada disso funciona de verdade. Às vezes é muito melhor um olho no olho, um olhar franco, falar na altura certa, do jeito certo. Às vezes toca muito mais o coração e é muito mais transformador do que um dedo bem ríspido, do que um olhar de dureza. Porque, na verdade, essas pessoas também, durante toda a sua história, passaram por processos de violência em outras relações e também de julgamentos. Né? As nossas mulheres idosas, por exemplo, elas são duas vezes vítimas de violência, são o principal público hoje da delegacia do idoso, é a mulher idosa, então é a nossa principal fatia. Então, veja, você passa a vida inteira sofrendo julgamento, sofrendo violência, e quando você se torna idosa, você se torna vítima, não só mais por ser mulher, mas agora também por ser idosa. Nossa, gente. O que que a gente pode fazer? Vamos supor, a gente
nós não temos em casa, mas de repente a gente tem conhecimento de alguém que está praticando algum tipo de violência. Tem como denunciar? Sim, tem várias formas de denunciar. Ana, vou até aproveitar e mandar um beijo para a Dionice, do grupo 60 Mais, uma liderança do Grupo Mulheres do Brasil, está aqui com a gente, super ativa, super dinâmica. Existem várias formas de você denunciar a violência que você sofre ou que um outro idoso sofre. Existem formas de você fazer isso quando o crime está acontecendo, ou seja, se agora, nesse exato momento, eu ouço o vizinho bater, eu ouço os gritos, o crime está acontecendo agora, eu preciso chamar o serviço de emergência policial, que é o 190. Então, é ligar para o 190 de manhã, de tarde ou de madrugada, dia santo, feriado, final de semana. O crime ocorre agora, liga para o 190. Ah, Tereza, não, mas não está acontecendo agora. Mas ontem eu ouvi, semana passada eu cheguei na casa da minha amiga e vi a mãe dela machucada. Então, se o crime aconteceu no passado, então você tem outros mecanismos. Você pode ligar para o Disque 100, né, que é o Disque Direitos Humanos, uma central em Brasília, uma pessoa vai te atender, você vai conversar com essa pessoa e essa informação vai chegar na delegacia com atribuição sobre o fato. No caso aqui da cidade do Recife, que tem uma delegacia especializada no idoso, vai para a nossa unidade, mas nas outras cidades de Pernambuco, vai para a delegacia circunscricional, que é aquela clínica geral, né, que pega tudo na cidade, Sim. mas vai para esse local. A gente tem um outro canal aqui, especificamente na cidade do Recife, que é a Rede de Apoio à Pessoa Idosa, que a gente criou no mês passado para esse contexto de pandemia. Quero aproveitar para divulgar o número. É o 99488 3478. 99488 3478. Através desse número, se você tem conhecimento de uma violação contra uma pessoa idosa, que já aconteceu aqui na cidade do Recife, você liga para esse número e uma equipe especializada na violência contra a pessoa idosa vai te atender, vai ao local, vai tentar empreender uma prisão em flagrante delito, ou seja, algo vai ser feito para tentar resolver aquele problema, aquela grave violação que aquele idoso sofre. Ótimo, que serviço ótimo. A Agora, gente tem também o Disque Denúncia Estadual, gente, que as pessoas podem recorrer. Eu não sei decorado, viu, o número do Disque Denúncia Estadual, me perdoem, mas entrem no Google, por favor. Mas temos o Disque 100 de Brasília, temos esse número da Delegacia do Idoso para os crimes de Recife e temos também o 190, que é o Serviço de Emergência Policial. Então, o negócio, gente, é não se calar. Diante de uma grave violação contra a pessoa idosa, você não pode se calar. Pois é. Agora, que tal se a gente fizesse uma campanha? Uma campanha educativa. Adoro! Tu sabe que eu adoro essas folias. Pois é, se a gente mobilizasse uns amigos artistas e a gente fizesse uma campanha. E aí, vamos fazer? Oxe, já topei. Olha, Bianca, já vamos pegar a Bianca aqui, secretária da Mulher de Pojuca, já vamos botar ela nessa campanha. Bianca é outra ativista. Olha, gente, Bianca, vamos cuidar das mulheres idosas também. Muito vamos sim, Ana, com porque assim, é algo que a gente não pode deixar acontecer. E assim, na verdade, deveria acontecer tanto quanto a violência da mulher, só que não tinha, de repente, uma delegada que estava à frente, né, que bota a boca no trombone. Né? Eu falo demais, né, Ana? Mas precisa, porque a gente precisa falar destas questões para a gente nortear que temos problemas e o problema é de todos. E todos têm que ajudar nesse combate. Então, acho que a gente poderia fomentar uma campanha educativa, podemos fazer uns vídeos, né? Cada um na sua casa, e aí a gente formata. Enfim, vamos fazer uma campanha. Quem puder e quiser ajudar, né? A gente precisa divulgar mais isso. Inclusive, quando eu terminar aqui essa live com a delegada Tereza Nogueira, a live vai ficar disponível no meu feed. Então, se você sabe que tem alguém que precisa assistir isso, manda para essa pessoa assistir. Isso aí. E, Tereza, dá um recado para essa pessoa que está nos ouvindo e que está praticando algum tipo de violência. Vamos lá.
Você que está praticando a violência sem saber, você está pegando o cartão do banco Sim. dos seus pais, ou da sua mãe, do seu pai que é aposentado. Isso não é crime? Isso. Se você está fazendo uso do cartão do benefício da sua mãe, do seu pai idoso, você precisa saber que isso que você está fazendo é crime, sim. Não só reter esse cartão magnético, como fazer uso dele através de compras, através de consignados, como muitos filhos fazem. Isso é crime, sim. Essa cultura precisa acabar de que o patrimônio da pessoa idosa não é mais da pessoa idosa. Continua assim, gente. Existem hipóteses Qual é a pena? Qual específicas. é a pena para esse crime? Em Eita, média. agora você... Te Posso pesquisar peguei? sim, mas Deca me pegou. Mas assim, A mais que pena de quanto? apropriação, acho que vai no máximo até 4 anos de apropriação dos benefícios da pessoa idosa. A retenção, a pena é um pouco menor. Posso até consultar para daqui para o final dizer a Tá, pena mas para assim, vocês. esse ato que você acha, que está nos assistindo, que você tem direito de pegar o cartão da sua mãe ou do seu pai, pode lhe dar 4 anos de cadeia. Sim, É é muito importante grave, a gente. gente dizer isso, porque é um crime. Então, assim, se Sim. você pediu isso e foi consentido, isso é uma coisa. Agora, se você tiver pegando isso sem consentimento, você está praticando uma violência contra o idoso, não é isso? Isso. Existem situações específicas, gente, em que o idoso não pode mais gerir o seu próprio patrimônio. Quando, por exemplo, ele perde a saúde mental, quando ele perde a sua capacidade civil. Existem situações específicas para isso, como, por exemplo, uma interdição com a curatela. Se esse idoso foi interditado e você tem a curatela dele, aí você passa oficialmente a gerir o patrimônio desse idoso. Mas se isso não está acontecendo, se esse idoso mantém ainda sua capacidade civil, se esse idoso tem saúde mental perfeita, ele tem o direito de gerir o patrimônio dele. Ele trabalhou a vida inteira para conquistar esse direito. Ele trabalhou a vida inteira para descansar um pouco mais depois da aposentadoria. Não foi para ser inútil, nem para ser vítima de violência e viver ao bel prazer de seus agressores. E isso precisa mudar. É preciso que a gente tenha esse olhar favorável, esse olhar carinhoso para com uma pessoa idosa. Quando a gente retira a autonomia dele, ele começa a morrer. Esse idoso começa a morrer. Então, às vezes, os filhos até forçam uma situação de curatela, de interdição, né, quando, na verdade, o idoso é ativo, simplesmente por discordar do jeito que esse idoso escolheu viver. Como, por exemplo, o idoso homem, que começa a querer namorar, que começa a querer curtir, ou a idosa mulher que também começa a querer curtir, a família começa a entrar num processo de condenação, e aí vários outros problemas advêm da forma simples que esse idoso ou essa idosa resolveu viver e encarar a sua terceira idade. Isso precisa ser respeitado, né? O Estatuto do Idoso também prevê isso. É dever de todos nós, é dever da família, da sociedade civil e do poder público garantir a esse idoso o exercício da cidadania, lazer, cultura, educação, alimentação, saúde, segurança. Gente, é direito fundamental, está na Constituição, não está só no Estatuto do Idoso, não, e a gente precisa fazer valer. E todo mundo vai chegar lá, viu? Não tem, né? Não tem Você falou acordo. bem, Ana. Com o tempo não tem acordo. Então, assim, se você quer ser respeitado, respeite para você também ser respeitado. É isso Entendeu? aí. Só respondendo tua pergunta, Ana, abri aqui o Ah, Estatuto do Idoso, no artigo 102, quando fala da apropriação de rendimentos. De fato, eu acertei, a pena é até 4 anos. 4 anos. Se E pegar a o retenção, cartão, olha aí, se pegar o isso, fazer cartão, uso do cartão da fizer pessoa idosa. empréstimo, sem Isso, fazer permissão, compras, né? Vai para o salão de beleza, toma o cartão do papai e quatro da mamãe. anos de 4 anos. cadeia. É isso aí. E a simples retenção, que é ficar com o cartão da pessoa idosa, ainda que você não esteja aí fazendo livremente o uso dele, a pena é de Sim. até 2 anos. Olha, Isso. gente, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Se você tem um pai, uma mãe, uma tia, não importa. Se você tem um idoso dentro de casa, é porque você já foi criança, você já foi bebê. E alguém cuidou de você.
E aquela pessoa ajudou de alguma forma, por isso que você está com ela até hoje. Então, Isso, respeite a vida que isso, ela lhe deu e isso. faça dessa pessoa uma pessoa sagrada para você. Tá certo? É Porque verdade. ou também tem outra coisa, na hora que essa pessoa for embora, vai embora com ela todos os benefícios que ela recebe. Então, seja mais inteligente, cuide melhor dela. Se você não tem amor a ela, pelo menos cuide melhor dela para que ela fique com você e vocês possam viver Por mais tempo. harmoniosamente. Fique mais. Seja pelo menos. Ai, É o Ana, mas é mínimo, verdade. né? Eu Pelo falo, amor de quando eu Deus, falo gente. sobre esse tema, eu digo muito, você não é obrigado a amar ninguém. Às vezes os processos de mágoa entre as pessoas e as relações humanas fazem com que o amor mude e deixe de ser amor e chega uma hora que só tem carinho e às vezes não tem mais nem carinho. Mas respeito, respeito tem que ter. Tem Não que é, ter. não é porque você tem mágoa da sua mãe, do seu pai, do seu vovô, da sua vovó, que você tem o direito de perder o respeito por eles. Se você, como você bem disse, se você consegue compreender que o dom da sua vida foi eles que conseguiram te dar esse dom de estar aqui, a possibilidade de estar aqui. Só é possível estar aqui porque minha mãe e o meu pai juntos me proporcionaram viver esse momento. Então, independente da educação que eles me deram, das Claro. dores dessa educação, desses traumas, você precisa aprender a respeitar os seus pais. E o Não, mais importante, e vai a fazer sua terapia. conduta Né, Tereza? resolve de outra Olha, tem maneira, tanto né? psicólogo oferecendo terapia gratuitamente nesse período. É, Não, é sério. Você pode ter mas é algum trauma de, verdade. né? A pessoa tem o trauma de Verdade. infância, a mãe não está bem. Não importa se sua mãe batia, se seu pai batia. Você pode ser melhor que isso. Então vai fazer Sim. terapia. Excelente opção a terapia. Lembrando que tudo que a gente pratica enquanto adulto contra os nossos pais ensina muito aos nossos filhos. Então faça pela pessoa idosa hoje o que você quer que façam por você no futuro. Porque só vai ter um jeito de você não ser idoso nem idosa, viu, minha gente? É se você morrer antes dos 60. Como eu tenho certeza que ninguém quer morrer antes dos 60 aqui, então a gente vai ser idoso, vai ser idosa sim. Então, que a gente possa fazer por nossos idosos o que a gente quer que façam por nós, que a gente possa lembrar que os nossos filhos aprendem muito mais com os nossos exemplos do que com as nossas palavras. Exatamente. Falou e disse tudo. Muito bem, vamos repetir os telefones? Vamos lá, gente. Se o crime está acontecendo agora, Serviço de Emergência Policial 190, ok? Se o crime estiver acontecendo durante o dia aqui na cidade do Recife, liga direto para a nossa delegacia através do 99488-3478. Mas, se o crime não está acontecendo agora, mas você tem conhecimento de que aconteceu, você pode ligar de maneira anônima para o Disque 100, né? E falar lá tudo que você está sabendo. E aí eu peço a vocês carinhosamente que deem o máximo de informação possível, porque algumas informações chegam tão superficiais que a gente não consegue identificar o agressor e às vezes nem a vítima. Então é preciso trazer o máximo de informações para essa notícia que você vai dar lá no Disque 100. Ok? Mas se não, se é uma pessoa da tua família, você pode ir pessoalmente à delegacia e registrar qualquer crime contra a pessoa idosa que já tenha acontecido como noticiante. O Estatuto do Idoso prevê vários crimes e os crimes que estão lá são todos de ação pública incondicionada. O que significa isso, Tereza? Significa que qualquer pessoa pode noticiar a autoridade policial a respeito deles. Então, façam a parte de vocês. Não deixem de procurar a delegacia mais próxima. Se alguém E o tiver, endereço da um idoso delegacia? tiver. Aqui na cidade do Recife, fica na Rua da Glória, número 301. Você pode entrar pelo estacionamento do Juizado Especial Criminal da Pessoa Idosa. Pela Rua da Glória, tem pouco estacionamento, mas se você vier pelo estacionamento do Juizado Especial, você vai ter mais chances de estacionar rapidinho o seu carro. Tá? Ali funciona um centro de cidadania, nós temos a delegacia, a promotoria, a defensoria e o Poder Judiciário. Dentro do juizado, funcionando absolutamente tudo. E a gente vai lhe atender da melhor forma que a gente puder. Ou seja, se você é idoso, está assistindo, ou vou mandar para você essa live depois, veja que você não está sozinho. É isso Não é aí. isso? Não estamos, é isso aí. É verdade, Ana. E você, como jornalista, tem feito um papel importante nesse sentido,
Se todos os jornalistas tivessem esse compromisso, esse olhar com a pessoa idosa, a gente já estava construindo uma coisa melhor. Então, esse papel de vocês é super relevante e eu já sou muito grata a você por ter me proporcionado hoje mais um momento para falar desse tema tão interessante, que me move tanto hoje e que eu acho que é tão necessário para tentar mudar um pouquinho a realidade que a gente vive aqui no estado de Pernambuco. Imagina, eu que agradeço o seu convite. Olha, o seu convite é ótimo. Estou lhe convidando também. Mas agora eu que vou aceitar o seu. Vamos fazer uma campanha. Terminando a nossa live, eu vou ligar para você para a gente combinar. Vamos. Mas olha, eu tenho certeza... Eu já vi, ó, a Bianca já disse aqui que vai ajudar, a Dionice disse que vai ajudar. Vamos nos unir todas e todos e vamos fazer, gente, porque só a união, a gente já viu que todos somos cidadãos e temos que realmente nos unir para conseguir o melhor. Muitíssimo obrigada. Delegada Tereza Nogueira, você arrasa. A todos que acompanharam Ana, você que arrasa. Live, também meu muitíssimo eu que agradeço. Obrigada. Eu agradeço excelente trabalho à profundamente. frente dessa delegacia, assim como você o fez na Delegacia da Mulher. Gratidão, querida, pelas palavras, pelo carinho. Gratidão a todos que nos acompanharam até agora. Quero dizer aí, gente, para a gente finalizar, com muito carinho, que sejamos todos multiplicadores. Né? Que vocês, o pouco que nós conversamos aqui, se algo fez sentido para você, se algo tocou o seu coração, multiplique. Se você conhece uma pessoa idosa que sofre uma violação, converse com ela. Fale um pouquinho sobre o que você já aprendeu, sobre aquilo que você tem conhecimento. Ou simplesmente trate essa pessoa com muito carinho, com o respeito que ela merece, com a dignidade que ela merece. Se você não ama mais aquele idoso que convive ainda com você, mas você pode sim tratá-lo com respeito e dar a ele, nessa sobrevida, um pouco mais de dignidade, de vida melhor. Acho que é um direito de todos nós e a gente merece viver melhor. A gente merece viver longe da violência. E só tem um jeito da gente fazer isso, é a gente mudar a nossa conduta. Então, que todos nós aqui possam ser multiplicadores, que sejamos multiplicadores, que a gente possa esperançar, como uma amiga minha sempre diz, que a gente possa exercitar essa esperança em dias melhores, trabalhando o agora, uma esperança ativa, uma esperança transformadora. Muito grata, Ana, pelo convite de hoje para falar desse tema que eu gosto tanto. E vamos fazer circular essa live, viu, gente? Vamos mandar essa live para um monte de gente para ver se a gente abre os olhos desse pessoal, né, Tereza? Pois é, todo mundo tem um idoso para chamar de seu, gente, eu já digo isso. Todo mundo tem um idoso ou uma idosa para chamar de seu. Manda para essa pessoa. Quero aproveitar para fazer um apelo também, Ana. Sim, existe uma dificuldade muito grande que a gente está enfrentando hoje, que é a baixa inserção tecnológica da pessoa idosa. Durante essa pandemia, os processos estão se transformando, os processos criminais, os inquéritos policiais, tudo em digital. E quando a pessoa idosa é vítima de uma violência e não tem um WhatsApp, não tem sequer um celular para a gente falar com ela, não tem um e-mail para fins institucionais, isso dificulta muito o processo, o acesso à justiça, a efetividade da justiça. Então, se você tem um idoso, uma idosa para chamar de seu, ajude essa pessoa a se inserir digitalmente. Eu sei que é um desafio, para você pode parecer uma coisa muito complicada, mas para ele vai ser um momento de entretenimento, vai ser um desafio muito grande vencer aquela ferramenta, aquela tecnologia, e quando ele conseguir, para ele vai ter um significado em tanto, e vocês vão ter um momento juntos, que é o mais importante. Então, eu estou incentivando as pessoas em minhas lives, né, para que as pessoas façam isso. Bom. Pegue aquele idoso, aquela idosa que você chama de sua, e ajude ela a ter uma, ainda que básica, inserção tecnológica, porque vai fazer a diferença na vida dessa pessoa idosa, com certeza. Tereza, muito obrigada, foi um prazer conversar com você mais uma vez e excelente trabalho na sua nova delegacia, tá ok? E a todos vocês que nos acompanharam, muitíssimo obrigada, uma boa noite, gratidão. Beijo, Ana, obrigada.